Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre Reddit Stories. Postagem do Subreddit Relationships feita pelo usuário Flimsy Channel 5057. Meu namorado me deixou após ver o post de noivado da X. Ok, então eu, mulher de 25 anos, estou namorando meu namorado, homem de 30 anos há pouco mais de 2 anos, nos mudamos juntos há poucos meses. Ontem à noite, rolando no Insta Reels, vimos uma postagem da ex dele sobre seu noivado. Eu realmente não sei muito sobre o relacionamento deles em detalhes, além do fato de que ela traiu meu namorado com o atual noivo dela enquanto ainda estava noiva do meu namorado. Eles ficaram juntos por 5 anos e já faz 3 anos e meio desde que terminaram. Então eu sei que não terminou bem entre eles. E é um assunto delicado, então eu nunca toco nesse assunto. Não sigo ela, mas é famosa no Insta por ser blogueira de gastronomia, e assisto muito esse conteúdo. Por isso que ela apareceu? Enfim, quando ele viu, ele meio que congelou e ficou tenso. Eu perguntei se estava tudo bem, e ele disse que sim. Eu comentei que ele parecia tenso por causa da postagem. Ele só ignorou e se virou para dormir. O lance é que a gente nem se abraçou direito e a gente se abraça quase toda noite quando vai dormir. Mais tarde eu acordei por volta das 2 da manhã e ele tinha sumido, completamente sumido. Ele não estava em lugar nenhum da nossa casa. Eu liguei para ele umas 10, 15 vezes, nada de resposta. O celular estava desligado e nem os amigos dele sabiam onde ele estava. Eu pensei em ligar para a mãe dele, mas eu sei que ela teria enchido o celular dele de ligações, então decidi esperar e ligar para minha amiga. Ela sugeriu esperar algumas horas, então foi o que eu fiz. Aí, por volta das 10h30, ele finalmente me liga de volta. Eu pergunto para ele que diabos ele tá fazendo. E ele só diz: "Eu tô bem, por favor não me liga agora, eu explico depois." E desliga. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa direito, tentei ligar pra ele de novo. Obviamente, porque o que isso quer dizer afinal? Não entendo porque ele ficaria chateado com aquele post. Eles terminaram faz tanto tempo. Não consigo imaginar terminar com sua namorada por isso à noite. Ele não falou especificamente nada sobre o motivo de ter surtado, mas tenho quase certeza de que foi por causa do post. Parei de ligar pra ele depois de algumas tentativas, já que ele não vai atender. Eu realmente não sei o que fazer. As coisas estavam indo bem entre nós até agora. Essa é a primeira vez que sinto que estou sendo traído por ele. Eu nem sei onde ele está. Devo deixá-lo em paz e dar um tempo para ele? Eu simplesmente me sinto mal com essa situação. Bem, autor da postagem, acho que você está absolutamente certo. Acho que definitivamente tem a ver com a postagem. Talvez isso tenha desencadeado algo nele. Não acredito que ele volte para tentar reatar com ela, pois quero crer que tem mais amor próprio. Está claro para mim que algo acontece com ele. Na minha opinião, ele lida muito mal com isso. Seja o que for, se ele acha que não pode te contar agora, não precisa simplesmente fugir. Que droga, cara. Entendo que sentimentos podem nos sobrecarregar, mas a reação dele não está certa, simples assim. Se algo o afetou e ele não pode compartilhar, então ele guarda para si mesmo para poder pensar a respeito. Assim ele pode refletir e entender por que se sente assim. Se não puder compartilhar com você, deveria. O que ele fez era exatamente o que não deveria. Acho que isso deve ser um ponto importante na conversa que vocês precisam ter. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. QueerTibet diz: "Não entendo por que te atacam nesses comentários. Se eu tivesse chegado ao ponto de morar com alguém e de repente, em uma noite a pessoa fosse embora do nada, eu também ficaria preocupado. O que aconteceu antes não importa. Ele só deve precisar de tempo para processar o noivado. Teria sido fácil te avisar, ele nem precisava dizer isso pessoalmente ou por telefone. Ele poderia ir embora e depois mandar uma mensagem rápida para te avisar que só precisava de um tempo sozinho e que estava tudo bem. Você tem todo o direito de ficar chateado com isso. Eu entendo o sofrimento dele, mas já se passaram 3 anos e meio. O mínimo que ele poderia fazer era te dar a cortesia de avisar que ia sair para ficar sozinho por um tempo. Em vez de te deixar acordar sozinho no meio da noite e te deixar entrar em pânico, Cópia Carbono 404 diz: "Como alguém que já foi traído, eu entendo o seu namorado. Porém, sair de madrugada e recusar a falar sobre o motivo não está certo. Acho que você também tem razão para se preocupar com a reação tão forte do seu namorado ao noivado da ex. Quando minha ex que me traiu começou outro relacionamento quase 2 anos depois, chorei porque no fundo sabia que ainda não tinha superado. Eu também estava permanecendo solteiro e não estava namorando, porque não é justo entrar em um novo relacionamento enquanto você ainda está realmente afetado por um relacionamento anterior. Cada um deve curar seus traumas sem afetar quem não tem relação com eles."
Eu entendo que alguns sentimentos antigos provavelmente vieram à tona para o seu namorado, mas você merece uma explicação. E para que ele seja aberto e honesto sobre por que desapareceu, o que ele fez não é justo no contexto do novo relacionamento dele com você, diz Rothweld. Esses comentários são realmente estranhos. Não é normal um namorado de longa data desaparecer do nada, especialmente quando a casa dele também é a sua casa. Não digo que ele esteja errado, só que talvez não esteja bem mentalmente e vale a preocupação. Claro, aguarde algumas horas e ligue novamente de manhã. Se ele não responder, envie uma mensagem perguntando se está bem. Não acho que a melhor opção seja deixá-lo com espaço indefinidamente. Ele parece realmente chateado com algo. Legal, Joelho 7425 falou que fui traído. Eu tenho alguns traumas e inseguranças estranhos por causa disso, e é totalmente minha responsabilidade me curar disso e lidar com isso. Meu marido não merece se sentir inseguro no nosso relacionamento. Sentir algo negativo por quem te feriu no passado não é um problema, mas ele ir embora sem dizer nada te deixa sem saber se ele está bravo com ele, com ela por ter saído impune ou por ciúmes. É uma posição absolutamente horrível para colocar seu parceiro de quase 4 anos. Como observação, ele precisa ter um plano melhor de como lidar com isso no futuro, se não for bloquear as contas dela nas redes sociais. Não é justo com alguém se comprometer com uma vida em que você entra em crise e desaparece toda vez que sua ex se casa, tem filhos, compra uma casa, etc. Não tem como se sentir seguro nesse relacionamento sabendo que ele vai desaparecer de novo ao vê-la, seguindo em frente e queimando ouro. 12 conta que vê no Instagram a ex-traidora ficando noiva o fez sair correndo à noite. Acho que ele não superou a ex e deveria ter esperado mais antes de começar outro relacionamento. A comunidade concorda, a reação dele ao post foi errada e eles precisam conversar. Cada um tem uma teoria sobre por que ele foi embora. Vamos à atualização para ver como essa história termina? Oi pessoal, antes de tudo, obrigado a todos que comentaram. Eu não esperava que tantas pessoas respondessem e, sinceramente, ler as mensagens de vocês me impediu de entrar ainda mais em parafuso. Tentei dormir após postar. Ele voltou por volta das 6, CH. Ele parecia exausto porque, pelo que entendi, não dormiu e só ficou dirigindo segundo ele. Eu nem sabia o que dizer para ele. Felizmente, foi ele quem falou primeiro. Ele pediu várias desculpas por fugir e ignorar minhas ligações. Perguntei a ele o que aconteceu e por que me deixou assim, e sobre a ex dele. Ele me disse que teve um ataque de pânico e não queria que eu visse isso. Então ele foi até o carro dele e depois foi embora. Ele explicou que não era por não tê-la superado nem por querer ela de volta. Perguntei se ele ainda era apaixonado por ela. Ele disse que simplesmente aconteceu depois de ver aquela foto dos dois juntos e felizes. Ele disse que ficou deprimido após tudo com a ex, mas achou que estava bem ao começar a namorar comigo. E que ele tem estado realmente feliz, mas entrou em pânico porque percebeu que ela estava realmente feliz. E o término deles não a afetou como afetou ele, ao ver que ela estava com o cara com quem traiu meu namorado. Isso fez ele pensar demais, se perguntando, e se ele nunca conseguir ser tão feliz assim ao ficar noivo de novo e se casar comigo? Pra ser sincero, fiquei um pouco chocado, pois já tínhamos falado que ele adoraria se casar comigo, e eu realmente não sabia como processar essa informação. Conversamos por cerca de 2 horas, ele estava realmente arrependido e parece que ainda não superou ela. Ele disse que quer encontrar esse tipo de felicidade comigo, e quer esse futuro comigo, e pediu desculpas de novo por ter sido um átio. Deixei claro pra ele que se ele sumir assim de novo, acabou pra gente, e ele concordou. Sinceramente, nós dois choramos no fim da conversa. Também bloqueei a ex dele no Instagram. Ele já tinha bloqueado antes que alguém especule. Acho que conseguiria perdoá-lo. Obrigado novamente pela ajuda. Os comentários ajudaram bastante. Talvez tentemos fazer terapia. Bem, autor da postagem, pelo que você nos contou, ele estava passando por alguma coisa. Mais uma vez, a forma como ele lidou com isso não foi a correta. E sim, houve algum dano, mas pelo menos vocês conversaram sobre isso e decidiram um caminho para seguir em frente. Então desejo tudo de melhor para vocês dois. Autor da postagem, muito obrigado por compartilhar e se cuide. Agora vamos para o próximo post, que também tem uma atualização. Esta postagem é do subreddit Eu Sou o Eco, é pública, e é do usuário BitterConfidence866. Eu sou o Eco por me recusar a deixar meu irmão se mudar para minha casa depois que ele foi despejado, porque não quero o estilo de vida dele perto dos meus filhos. Meu irmão, de 30 anos, sempre foi o divertido da família, carismático, espontâneo e o centro das festas.
Por trás do carisma há um histórico de más decisões, cartões de crédito estourados e relacionamentos que não duram mais de um mês. Ele gasta dinheiro como se nascesse em árvore. Noitadas, bebidas caras, roupas de grife e presentes para qualquer mulher que ele queira impressionar. Ele trabalha, mas nunca economiza. Todo o salário desaparece até o fim de semana. Algumas semanas atrás ele foi despejado do apartamento porque ficou atrasado no aluguel de novo. Parece que o proprietário não entendeu, os tempos são difíceis. Mas a verdade é que ele simplesmente gasta mais do que ganha. E sempre foi assim. Agora ele está perguntando se pode morar comigo só por um tempo. Aqui está o problema. Eu tenho 2 filhos e sei exatamente que tipo de causa acompanha ele. Ele chega tarde tropeçando, leva mulheres aleatórias para casa e deixa garrafas de cerveja no balcão. Eu amo ele, mas não quero essa energia perto dos meus filhos. Eu disse não para ele. Me ofereci para ajudar ele a achar um aluguel temporário ou pagar parte do depósito, mas ele se descontrolou. Ele disse que eu estou agindo como se fosse melhor do que ele e que família ajuda família. Ele até falou para nossa mãe que eu me importo mais com o meu sofá do que com o meu irmão. Agora meus pais dizem que estou sendo cruel e que é só temporário. Não considero cruel proteger minha casa e filhos de quem não quer amadurecer. Levei anos para construir uma vida estável. Eu não posso arriscar isso só porque meu irmão quer um lugar para ficar entre uma festa e outra. Então eu sou o errado por me recusar a deixar meu irmão se mudar para minha casa depois que ele foi despejado por gastar todo o dinheiro dele com mulheres e bebidas? De jeito nenhum. OPI, longe disso. Você está protegendo seus filhos, é basicamente isso. Você não quer esse tipo de energia perto deles. Essa é a sua decisão. E aliás, é a decisão certa. É ridículo seus pais te pressionarem para ajudar seu irmão irresponsável. Eles causaram isso. Ele é o resultado da criação deles, então se alguém tem que ajudar ele é porque sente que precisa. Eles deveriam, não que precisem. Seu irmão já tem idade para aprender a se responsabilizar e pagar pelo que é dele. Mas não, Op, você não é culpado, ele se responsabiliza por si mesmo. O que acham? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Detroit Smash 8701 diz: não é o culpado. Você se ofereceu para ajudá-lo a ficar em outro lugar por conta própria. Não é sua culpa que ele quis morar com você porque não queria nenhuma responsabilidade. Então, morar com você seria viver sem pagar contas. Se seus pais acham tão importante ajudá-lo, que eles ajudem. Seus pais precisam aprender que eles não são autoridade na sua casa. Eles podem mandar na casa deles do jeito que quiserem, mas na sua casa, a única coisa que eles podem mandar é na própria boca. BrandBoo13 diz: você definitivamente não é o culpado nessa situação. Acho curioso como a família chama alguém de egoísta só por não ceder à esperança. Você se mantenha forte nessa situação. Viva com gratidão, diz. Seus pais têm razão. Família é prioridade. Assim sua família será prioridade. Você e seus filhos são sua prioridade. Seus pais deveriam assumir a responsabilidade e acolher seu filho, já que família é fundamental. Mantenha o caos fora da sua casa. Se você deixar seu irmão morar com você, seus pais vão mandar você relevar, ser mais compreensivo e dizer que família não expulsa a família. Eles criaram um homem-criança, eles que deixam um homem-criança morar com eles, e a vovó Ursa 707 diz que não é o EIJQO. Por que os pais sempre falam isso aos filhos? Eles cuidam da família ou dos irmãos quando não estão abrigando o filho adulto e irresponsável? Não permita que seu irmão traga o caos dele para sua casa com seus filhos. A comunidade concorda que OPI não é o eco e o mantém longe da casa. Então vamos passar para a atualização para ver como essa história termina. Oi pessoal, não esperava que meu post chamasse atenção. Obrigado a todos pelos comentários, inclusive os mais duros. Li a maioria e sinceramente os conselhos de vocês me ajudaram a ver tudo com mais clareza. Desde que postei, muita coisa aconteceu. Quando eu disse ao meu irmão que ele não podia se mudar, ele surtou completamente. Ele me chamou de babaca e egoísta, disse que eu me achava melhor e contou para os nossos pais que eu estava colocando a família contra ele. Por um tempo, ficaram ao lado dele e disseram que eu deveria ajudá-lo até se reerguer. Bom, no fim das contas, meu instinto estava certo. 2 dias depois, um amigo em comum enviou um vídeo do meu irmão em uma balada, estourando garrafas e rodeado de mulheres. Literalmente na mesma noite em que ele me disse que estava dormindo no carro. Ele ainda se gabou no story do Instagram sobre precisar de férias depois de todo o estresse, férias depois de ser despejado. Ao confrontá-lo, ele disse que precisava desabafar antes de resolver. Ao que parece, resolver as coisas não envolve buscar emprego ou moradia. Porque ele tem dormido no sofá de amigos e aparecido bêbado nos jantares de família como se nada tivesse acontecido.
A gota d'água, ele apareceu na minha casa sem avisar numa noite claramente bêbado com uma garota aleatória junto. Meus filhos dormiam e começamos a gritar pela porta, me chamando de insensível por não deixá-lo entrar. Meu marido precisou intervir e mandá-lo sair antes que piorasse. Depois, estabeleci um limite firme. Falei aos meus pais que, se quiserem ajudar, tudo bem, mas eu acabei. Bloqueei ele por enquanto por causa das tentativas de me culpar e ligações tarde. A melhor parte é que minha mãe realmente me pediu desculpas. Ela disse que presenciou parte do comportamento dele quando ele ficou alguns dias na casa deles. Ele chegou bêbado em casa 2 vezes, flertou com a vizinha dela e não devolveu o dinheiro emprestado. Então não, eu não me sinto mais culpado, eu me sinto triste. É duro ver quem amo se perder, mas não sacrificarei a segurança dos meus filhos nem minha sanidade. Para quem evita e assume responsabilidade, obrigado a todos que disseram: proteja sua paz, vocês estavam certos. Veredito. Confirmado. Meu irmão é o babaca. Bem, OPI, você tem razão. É triste ver quem amamos, Spiral, mas reforçou: proteja sua família primeiro. Espero que um dia ele acorde e mude de atitude. Enquanto isso, o UPI deseja o melhor para você e sua família. Se cuidem e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com algo para animar. Post. Post do subreddit Malicious Compliance, feito por Salnick. Você quer que eu peça demissão? Bem, boa sorte sem mim. Aviso 1. Inglês não é minha primeira língua. Aviso 2. As leis trabalhistas do meu país provavelmente diferem das do seu, então explicarei quando forem relevantes para a história. Nos últimos 10 anos trabalhei de casa como engenheiro de automação em uma empresa pequena que fabricava unidades de tratamento de gás, chillers industriais e estações de compressores. Esse tipo de coisa. Eu escrevia algoritmos para CLPs, criava as interface homem-máquina e configurava a transferência de dados para o Supervisory Control and Data Acquisition dos clientes. Eu era quem dizia às máquinas o que fazer. Eu ganhava bem abaixo do mercado nessa posição, mas tinha só 4 ou 5 projetos por ano, cada um durando 2 a 3 semanas. Eu não reclamava, já que estava sendo pago basicamente para não fazer nada. E eu tive a sorte de ter uma renda passiva considerável graças a investimentos de sorte com a minha herança. Tudo estava ótimo até alguns anos atrás, quando o dono decidiu se aposentar e vendeu a empresa. Chega uma nova administração com novas políticas. No meu país, todo trabalhador tem direito a 4 semanas de férias remuneradas anuais. Férias não usadas são transferidas para o próximo ano, mas é obrigatório tirar ao menos 2 semanas seguidas por ano. Então, se você tirar apenas as férias obrigatórias, acumula 14 dias adicionais por ano. Considerando quanto tempo livre eu realmente tinha, raramente usava mais do que as 2 semanas obrigatórias por ano, sempre me certificando de que não haveria comissionamento ou manutenção nas minhas férias. Durante esses eventos, eu acessava remotamente os laptops dos engenheiros de manutenção para ajustar os algoritmos, garantindo o funcionamento perfeito em condições reais. Uma das primeiras medidas da nova gestão foram férias programadas por cronograma. Agora eu precisava decidir quando tirar minhas 2 semanas de férias no início do ano. Escolhi as primeiras semanas de abril. No começo de março, o gerente da equipe de desenvolvimento me ligou pedindo para eu fazer uma rápida viagem de trabalho de 3 dias, para ajudar os engenheiros de manutenção a trocar o controlador lógico programável e carregar um novo projeto. Devido ao novo gerente, vários engenheiros de manutenção pediram demissão, causando falta de pessoal. O único disponível atualmente não é bom com computadores. Não há muito o que eu possa fazer, já que tivemos uma estação idêntica passando pela mesma troca de controlador lógico programável um mês antes, então vou simplesmente voar para lá. Aguarde até precisar do painel elétrico. O novo controlador lógico programável já foi instalado. Quando eu apenas faço o upload de um novo projeto para o controlador lógico programável e volto para casa, pensei comigo mesmo e concordei em ir. Os engenheiros de manutenção parecem ser ruins, tanto com computadores quanto com trabalho elétrico. Então eu tive que fazer tudo sozinho, o que na verdade não sou qualificado para fazer. Mas neste ponto eu não quero decepcionar o cliente. Após uma semana e só 3 fusíveis queimados, terminei. Ao voltar para casa, aviso meu gerente que não farei mais viagens de negócios, pois não sou pago para atuar como engenheiro de manutenção. No primeiro dia das férias, recebo outra ligação. Apesar do meu mau juízo, decido atender. Oi, precisamos que você faça outra viagem de negócios. Começa segunda-feira e dura uma semana. É para esse projeto. Não o conheço, pois foi feito enquanto eu estava de licença paternidade em meu país. Pais podem tirar licença paternidade ou maternidade de até 3 anos. Após 6 meses, minha esposa pediu para trocar. Sim, tivemos que chamar um especialista para esse projeto enquanto você estava de licença.
Vou te enviar tudo com a documentação agora. E desconecta. Confira o projeto recebido e ele é enorme. 7 CLPs e 6 IHMs precisam operar como um só sistema, mas o projeto está totalmente bagunçado. Nada funcionaria, eu teria que fazer tudo do zero. Provavelmente vai me levar quase um mês para terminar. Faço tudo do conforto da minha casa, onde sou mais produtivo, então retorno à ligação. Sim, eu olhei para esse projeto e tá uma bagunça. Não está em condições de funcionar e não tem como terminar isso em uma semana. Farei o que puder, mas como disse antes, estou fazendo isso remotamente. Como sempre, não farei outra viagem de negócios, ainda mais com muitos planos nas próximas semanas. Eu não posso ir. Mas o sinal no local é péssimo, você não vai conseguir acessar remotamente. E já perdemos todos os prazos desse projeto. O cliente está furioso e estamos enfrentando multas enormes. O Chief Executive Officer está no meu pé. Precisamos resolver isso para ontem. Então vou enviar por e-mail ao engenheiro de manutenção do projeto as alterações de cada noite. Quando ele estiver no hotel com boa recepção, pode me enviar por e-mail a lista do que precisa consertar. Não é a primeira vez que fazemos desse jeito. Ok, entendi. Eu preciso falar com o Chief Executive Officer sobre isso. 15 minutos depois, recebi outra ligação, disse o Chief Executive Officer. E se não quiser ir, deveria só escrever uma carta de demissão? Eu sou o único funcionário que sabe fazer o meu trabalho, mas tudo bem, claro, vou enviar minha carta de demissão imediatamente. Eu estava pensando em não fazer isso, assim eles teriam que me demitir e me pagar a indenização de rescisão. Quando resolvi ser mesquinho de outro jeito, no meu país era obrigatório dar no mínimo 2 semanas de aviso prévio, salvo acordo entre as partes para reduzir esse prazo. Escrevo minha carta e marco a demissão para daqui a 2 semanas. Pouco depois que é aprovado, está feito e eu recebo outra ligação um pouco depois. Você vai conseguir terminar esse projeto antes de sair? Eu não consigo fazer nada nele antes de sair. O quê? Por quê? Você tem 2 semanas e precisamos que isso fique bom. Estou de férias e volto em 2 semanas, indo embora no dia seguinte. Recebi recentemente uma mensagem de um ex-colega com quem sou amigável. Parece que estão em uma situação complicada. Prazos perdidos, multas recebidas e contas da empresa congeladas. Eles nem conseguiram pagar os salários dos últimos 2 meses. Eles provavelmente vão à falência se continuarem assim. No fim, as pessoas receberão. No meu país, dívidas salariais têm prioridade máxima quando empresas falidas vendem ativos. Por outro lado, ainda não recebi minha indenização pelos meus 120 dias de férias acumulados. Bem, OPI era do jeito deles ou nada, e nada parecia muito melhor. Obrigado por compartilhar e é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir agora. Se você chegou até aqui no vídeo, presumo que goste dessas histórias que leio, então aqui vão mais algumas que talvez goste. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois e também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.